Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my suit. Olá, alunos do curso técnico de Química. Vamos dar início à nossa aula 2, referente à segunda unidade, que será composta pelos tópicos regra de 3 simples, porcentagem e potenciação. Então vamos lá, bons estudos. A regra de 3 ela é composta por dois processos, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. O que vem a ser a regra de 3 simples? É um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Antes de começarmos a trabalhar com um exemplo sobre regra de 3 simples, devemos saber relembrar a nossa aula 3 referente a grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? À medida que uma aumenta, a outra aumenta. À medida que uma diminui, a outra também diminui. Grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Agora vamos ver um exemplo de regra de 3 simples. Uma máquina, funcionando 5 horas, enche 120 vasilhas de detergentes. Quantas vasilhas ela encheria se funcionasse durante 8 horas? Olha, vamos montar uma tabela, onde na nossa primeira coluna vamos colocar o número de vasilhas e na segunda coluna quantidade de horas. Se em 5 horas uma máquina enche 120 vasilhas, em 8 horas a mesma máquina vai encher mais ou menos vasilhas. É o seguinte, a gente tem que se fazer essa pergunta para entender o que seria a regra de 3 simples, para poder identificar se essa situação é a situação que refere-se a uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Então, para isso, devemos ter a resposta para essa pergunta. Se 5 horas a máquina enche 120 vasilhas, em 8 horas ela vai encher mais ou menos vasilhas. Ela vai encher mais vasilhas. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Então, vamos montar a proporção. 120 está para x, assim como 5 está para 8. Se a gente simplificar por 5, 120 por 5 dá 24 e 5 por 5 dá 1. Então, 24 sobre x é igual a 1 sobre 8. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vai ser igual a 192 vasilhas. Vamos ver mais um exemplo? 12 operários fazem um determinado serviço em 15 dias. Quantos operários com a mesma capacidade dos primeiros seriam necessários para fazerem o mesmo trabalho em 9 dias? Olha a tua tabela. Número de operários, quantidade de dias. Se 12 operários executam um trabalho em 15 dias, quantos operários necessito para realizar o mesmo trabalho em 9 dias? Observe o seguinte, a quantidade de dias ela está aumentando ou diminuindo? Ela está diminuindo, tá bom? Então, se a quantidade de dias diminui, a pergunta é a seguinte, eu vou precisar de mais ou menos operários para realizar a mesma função? Mais ou menos. Então, observe o seguinte, como a quantidade de dias diminuiu, para realizar o mesmo trabalho, é lógico que eu vou precisar de mais operários. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Então, se eu vou realizar um trabalho, se eu vou realizar um trabalho em menos dias, eu vou precisar de mais pessoas trabalhando. Então, vamos montar a proporção. 12 está para x, assim como 9 está para 15. Simplificando 12 e 9 por 3, temos que 4 está para x, assim como o 3 está para 15. Agora vamos simplificar o 3 e o 15. Então 4 está para x, assim como 1 está para 5. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, x será igual a 20 operários. Regra de 3 composta. A regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia.
Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Olha a tua tabela aí. A gente tem a primeira coluna referente a horas, segunda caminhões e a terceira volume de areia. Tá? Então vamos preencher nossa tabela. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Agora vamos analisar horas e caminhões. Sabemos que 20 caminhões transportam uma quantidade de areia em 8 horas. Se aumentarmos o número de caminhões para transportar a mesma quantidade de areia, o número de horas vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Portanto, horas e caminhões são grandezas inversamente proporcionais. Ótimo. Agora vamos analisar caminhões e volume de areia. Sabemos que 20 caminhões transportam 160 metros cúbicos de areia em uma quantidade de horas. Se aumentarmos o número de caminhões trabalhando no mesmo tempo, o volume de areia transportado vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Portanto, caminhões e volume de areia são grandezas diretamente proporcionais. Então, já que analisamos todas as grandezas, vamos montar a proporção. 20 sobre x é igual a 160 sobre 125 vezes 5 sobre 8. Simplificando 125 e o 5 por 5, a gente tem 125 por 5 dá 25 e 5 por 5 dá 1. Simplificando 160 e 8 por 8, a gente vai ter 160 por 8 dá 20 e 8 por 8 dá 1. Multiplicando, a gente vai ter o quê? Fica 20 sobre x igual a 20 sobre 25 vezes 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1, que multiplicando por 20 sobre 25 fica a mesma fração, né? 20 sobre x igual a 20 sobre 25. Vamos simplificar agora o 20. 20 por 20. A gente vai ter que 1 está para x, assim como 1 está para 25. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. A gente tem que x é igual a 25. Então, teremos 25 caminhões. Car race like a jet all the way to you. Knocks on your door.